Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acaba de anunciar que não haverá o horário de verão, pelo menos neste ano. Segundo o ministro, o período chuvoso ajudou e a medida não será necessária neste momento. Vamos ver na reportagem. Chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parênteses, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Tá, então esse é um assunto que estava dividindo opiniões, tanto de especialistas, mas principalmente da população. E agora, então, nós vamos lá para o centro de São Paulo, né? Onde o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá agora. Vou mostrar aqui o Fernando na tela e ele vai falar para a gente se a maioria da população está ou não satisfeita aí com a não adoção do horário de verão. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Como vimos, o horário de verão, antes de começar a falar, a última vez que tivemos o horário de verão foi em 2019. E recentemente o Datafolha fez uma pesquisa para mostrar quem é a favor e quem é contra a volta do horário de verão. E a pesquisa ficou bem balanceada, onde 47% desses entrevistados, o Datafolha entrevistou 2.029 pessoas entre o dia 7 e 8 de outubro e 47% desses entrevistados afirmaram ser a favor da volta do horário de verão. E a mesma quantidade, ou seja, 47% afirmou ser a favor. Então, está bem dividida a pesquisa, onde 47% é a favor e 47% é contra a volta do horário de verão. Os outros 6% afirmaram que é indiferente, que tanto faz ou não voltar o horário de verão. E eu estou aqui com a dona Marli e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a opinião dela em relação ao horário de verão. Dona Marli, a senhora é a favor ou é contra o horário de verão? A favor, sou a favor. E por que a senhora é a favor? Porque eu acho que o dia você aproveita mais, né? Para chegar em casa, poder fazer outras coisas, ir em outros lugares. Muito bom. Então, quando tínhamos o horário de verão, a senhora aproveitava mais o seu dia, fazia mais coisas durante o dia? Sim, eu aproveitava mais. Uma maravilha. Se voltar, uma maravilha. Tá certo, então, Kleber, eu vou continuar por aqui no centro de São Paulo para tentar pegar mais algumas pesquisas, mais algumas respostas da população brasileira. É com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Como você disse, opiniões aí ainda bastante divididas. Muito obrigado pela sua participação. E olha só, ainda falando de energia, a Grande São Paulo ainda tem 100 mil imóveis sem energia elétrica nesta quarta-feira. O problema continua pelo 5º dia seguido. Vamos ver. Moradores da Grande São Paulo completaram mais de 100 horas sem energia nesta quarta-feira. Segundo informações da Enel, cerca de 100 mil imóveis ainda seguiam no escuro nesta manhã. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com prefeitos da região metropolitana e afirmou que fizeram uma carta pedindo intervenção federal no contrato de concessão da Enel. A carta foi entregue ao Tribunal de Contas da União. O governador disse que a intervenção é fundamental porque a empresa não está fazendo o que cabe a ela, porque não quer ter despesa com operações. Segundo o contrato da Enel, a intervenção pode ser feita em caso de prestação de serviço inadequada
Essa intervenção pode ser determinada por decreto do Presidente da República. O levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou que a falta de eletricidade em parte significativa da cidade de São Paulo está gerando prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços. A perda é estimada em 1 bilhão e 650 milhões. A Enel informou que a empresa vai cumprir o prazo de 3 dias, dado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes. O ministro afirmou que outras concessionárias do país farão uma força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer a energia elétrica para os milhares de imóveis da capital e Grande São Paulo, que continuam sem luz. Olha, eu mudo de assunto agora e, infelizmente, para trazer uma notícia não muito boa para você que nos assiste. Isso porque comprar a casa própria vai ficar mais difícil. A Caixa Econômica Federal anunciou mudanças nas regras para financiamentos de imóveis e agora vai exigir um valor de entrada maior. Vamos conferir aí na reportagem. Os imóveis de até R$1,5 milhão vão ter mudanças no financiamento. A partir de 1º de novembro, os compradores vão ter que dispor de um valor maior para dar de entrada. O cliente também não poderá ter outro financiamento habitacional ativo com o banco. Além disso, outra mudança acontece nas cotas de financiamento admitidas pelo banco. O banco só vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de até 80% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. Pelo sistema Saque, o valor total das prestações pagas vai diminuindo ao longo do tempo, por conta da parcela decrescente de juros. Já no sistema Price, o valor total é constante durante o prazo contratado. Pelo modelo atual, se um imóvel vale 800 mil, a Caixa financia até 640 mil. Nesse caso, o mutuário paga 20% do valor do imóvel como entrada, ou seja, 160 mil. Já pelo novo modelo, válido a partir de novembro, o mesmo imóvel de 800 mil terá 560 mil financiados pela Caixa. Os outros 30%, equivalente a 240 mil, ficam a cargo do tomador. As propriedades já adquiridas não terão as regras de financiamento alteradas. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Fernando Lemos, ele é especialista em investimentos imobiliários. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí a todos os amigos da audiência da HIT TV, obrigado por esse espaço. E por esse momento aí de preocupação, né, que todos nós acabamos entrando. Com certeza, por isso a participação de um especialista como você é tão importante. Eu quero começar, contextualizando esse mercado. É importante a gente lembrar que a Caixa é responsável por 70% de todos os financiamentos imobiliários do país. Então, na sua avaliação, qual o impacto que essas novas regras devem ter no mercado imobiliário? Olha, Kleber, eu acredito que isso realmente traz um impacto muito grande. O mercado imobiliário ele é movido no nosso país a crédito, desde o loteamento, a compra da planta, a compra do imóvel pronto. O mercado imobiliário no nosso país depende da Caixa, que é aí a maior detentora de todos os mutuários que a procuram para financiar os seus imóveis. Então o mercado vai sentir. Mas a esperança que nós temos é que isso seja temporário, visto que a Caixa ela tinha aí um valor de 70 bilhões para distribuir em 2024. E em setembro, ela já atingiu 63 bilhões. Eu não acredito que isso vá perdurar durante muito tempo no nosso país. Olha, e você falou bem nessa necessidade do crédito para movimentar esse mercado. Então, você que é especialista e conhece de perto essa realidade, o que está por trás dessa decisão que a Caixa tomou? Qual que é a grande motivação? Olha, Kleber, a maior parte, o fundo que contribui para essa distribuição de financiamento é a poupança.
é o sistema SBPE, que todos conhecem. E o brasileiro, ele está mudando o seu lugar de poupar. O brasileiro está deixando de colocar todo o seu capital na poupança e está distribuindo isso em outros investimentos, em investimentos que não pagam imposto de renda, investimentos que trazem lucro até acima do que a poupança traz. Então, a Caixa ela faz essa movimentação justamente porque ela sentiu essa mudança no fluxo do próprio caixa dela. Hoje, a poupança está perdendo fôlego para investimentos alternativos. E qual o perfil do consumidor que deve ser mais impactado na tentativa, né, ou no objetivo de comprar a casa própria? A classe média e a classe média alta, por exemplo, essas classes, é bom a gente lembrar, elas têm mais dificuldade para se encaixar nas exigências do programa Minha Casa e Minha Vida, que busca, né, facilitar a aquisição de um imóvel. Então, levando tudo isso em consideração, quais os consumidores ou o perfil dos consumidores deve ser mais impactado? Olha, Kleber, eu acredito na classe média. As pessoas que ganham de 2 salários mínimos a 10 salários mínimos vão sofrer bastante para contrair novos financiamentos até 1,5 milhão. Para você ter uma ideia, foi muito bem dito aí pela reportagem, a tabela Price, quem for contrair hoje esse financiamento da Caixa tem que dar 50% de entrada. Então, uma classe média que tem um imóvel para ele fazer aquisição de 1,5 milhão, ele vai ter que dar uma entrada de R$750 mil. Então, isso vai dar uma esfriada aí nesse modelo de negócio da Caixa, pelo menos até que essas regras mudem outra vez. Olha, outro ponto importante que você lembrou é o valor da entrada, né? Que aumentou bastante. E como isso também deve impactar o mercado financeiro, já que a gente pode dizer, a grosso modo, que essa entrada é um negócio à parte, né? Por exemplo, muita gente tira dinheiro da poupança, outros vendem veículos, por exemplo, para conseguir essa entrada. Então, com essa mudança, com esse aumento, quais outros investimentos ou outros negócios podem ser impactados também na sua avaliação? Olha, eu acredito, Kleber, que outros investimentos vão sofrer um impacto positivo. As pessoas elas vão investir mais cedo antes da compra do imóvel, para quando elas forem comprar esse imóvel, elas estarem um pouco mais seguras. E existem investimentos que podem potencializar essa falta de entrada que a pessoa tem hoje. Existem investimentos alternativos que as pessoas podem procurar, aumentar o tamanho do seu capital para dar entrada aí no tão sonhado imóvel que o brasileiro busca incansavelmente. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Fernando Lemos, ele que é especialista em investimentos imobiliários e também diretor comercial, né, da Neoin, a construtora e incorporadora. Fernando, foi um grande prazer conversar com você e agradeço principalmente esse jeito simples aí que você falou de investimentos, com certeza ajudou muito o nosso telespectador. Muito obrigado, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes aí, a todos os espectadores. Foi um imenso prazer estar aqui. Invista no futuro hoje. Tá certo, então, um grande abraço. E olha só, ainda falando de finanças, né? Termina hoje o prazo para resgatar o dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras. Mais de 8,5 milhões de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. O prazo para o resgate do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras está terminando. De acordo com o levantamento de agosto da Autoridade Monetária, no total, até essa quarta-feira, 8,590 bilhões de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. No sistema, o cliente pode consultar as empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas, que deixaram valores abandonados em bancos, consórcios e outras instituições. Para consultar se tem valores esquecidos em bancos e instituições financeiras a receber, basta acessar o site oficial estabelecido pelo Banco Central e clicar no Sistema de Valores a Receber, SVR. A data informada vai ser um agendamento em que os valores vão ser transferidos. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento do beneficiário.
No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula autoriza o governo a recolher os recursos esquecidos no sistema de valores a receber que não foram reclamados pelos titulares até o prazo final. Olha só, imagina você aí que nos assiste perder tudo o que você tem em casa. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Isso aconteceu com uma família lá do Rio de Janeiro. Isso porque eles contrataram um caminhão para fazer uma mudança, mas tudo não passava de um golpe e esses golpistas levaram tudo que essas pessoas tinham. Quem vai contar para a gente essa história agora é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo que acompanha o Redação Hit. Olha, uma família teve todos os móveis de casa roubados por um homem que se passou por responsável de um serviço de mudanças. De acordo com uma das vítimas, a empresa chegou a apresentar referências, mas o caminhão com a mudança sumiu. Além dos móveis, fotografias, roupas e eletrodomésticos foram levados pelos criminosos. A mulher, que não quis ser identificada, disse que entrou em contato com a referência que a organização tinha dado a ela e todos elogiaram o serviço oferecido. Chegaram a até dizer que tudo foi entregue no mesmo dia da retirada. Mas quando a proprietária chegou na residência, os utensílios domésticos ainda não haviam chegado. Dias depois, a família ainda recebeu uma ligação dos envolvidos pedindo resgate para a devolução dos bens. O valor solicitado foi de R$ 2.500. O homem responsável pelo crime foi identificado pelos policiais como Marlon Costa e foi encontrado na comunidade da Chacrinha, na zona oeste do Rio. Ele mostrou aos agentes onde alguns pertences da família estavam escondidos, mas nem todos foram recuperados. O caso foi registrado na 26DP. Segundo as investigações, o homem contratou o caminhão de outra companhia e colocou os itens da família. Marlon foi indiciado por extorsão e estelionato. Ele já tinha outras 2 passagens na polícia por roubo. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Anderson. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais? E olha só, que imagem impressionante. Uma mulher, ela estava limpando a janela de um apartamento quando escorregou e ficou pendurada ali do lado de fora do edifício. Vamos ver essa imagem impressionante que aconteceu no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. As imagens mostram uma mulher passando por momentos de desespero. Ela estava limpando a janela de seu apartamento quando escorregou e ficou pendurada do lado de fora do prédio. Isso aconteceu hoje no Guarujá, litoral de São Paulo. Ela se segura na janela totalmente pendurada com as pernas balançando. Ela ficou nessa posição por 5 minutos gritando por socorro e tentando chamar a atenção dos vizinhos e das pessoas que passavam pela rua. Alguns moradores de outro prédio ouviram os gritos. Eles conseguiram entrar rapidamente no apartamento e puxá-la de volta para dentro. Felizmente, a situação não terminou de forma trágica. Aê, muito bem, graças a Deus, conseguiu. Impressionante mesmo. E olha só esse outro vídeo que também viralizou na internet. Em uma discussão de trânsito, um motociclista chutou o retrovisor de um veículo e, infelizmente, uma situação comum nas ruas. Mas o castigo foi imediato. Olha só o que aconteceu com ele. O desfecho dessa discussão de trânsito foi impressionante. Na Avenida Barão de Melo, em Belo Horizonte, o motociclista quis se vingar de uma fechada e chuta o retrovisor do carro com muita raiva. Mas essa força volta contra ele mesmo. O piloto da moto se desequilibrou e caiu. Para piorar, a motocicleta ainda passou por cima dele. Toda a cena foi filmada por um motorista que vinha gravando por alguns metros a discussão. E segundo ele, os homens estavam conduzindo de forma irresponsável seus veículos enquanto brigavam. E mais uma vez fica comprovado que briga de trânsito nunca termina bem para ninguém. Olha, e essa situação aí de estresse, de nervosismo, infelizmente, é muito comum em nosso país. Isso porque, olha só, o Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. É o que mostra um levantamento que foi feito pela 3ª maior empresa de pesquisas do mundo. Vamos conferir. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Ipsos, o 3º maior do mundo em pesquisas, e apontou que o Brasil é o 4º país mais estressado do mundo, atrás apenas da Suécia,
Turquia e da Polônia. A pesquisa foi feita em 31 países e entrevistou mais de 23 mil pessoas. As entrevistas foram feitas online e entre os brasileiros, 26% disseram não ter sofrido nenhum pico de estresse que atrapalhasse a rotina no período de um ano, enquanto outros 32% relataram um episódio e 42% mais de um. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse é um estado de preocupação ou tensão mental. O que muita gente não sabe é que essa condição pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Isso pode acontecer em ambientes familiares, profissionais ou em outras áreas. A pesquisa também mostrou que no Brasil a situação se agravou após a pandemia. Realmente uma realidade muito preocupante. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a psicóloga Natália Aguiar. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade aí de falar um pouquinho a respeito desse assunto que é tão importante, né? Com certeza, Natália. Importante, mas muitas vezes as pessoas não conhecem ou não têm noção da gravidade. Então, primeiro, eu peço para você, né, como especialista, definir tecnicamente para as pessoas que nos assistem o que é o estresse e quando ele começa a se tornar perigoso, preocupante na vida de uma pessoa. Sim. Veja, o estresse, eu costumo dizer assim, né, que o estresse, a ansiedade, eles caminham ali juntinhos. A gente não pode colocá-los apenas como vilão das situações, porque nós precisamos dele para... eu aqui para estar conversando com você, você aí para estar trabalhando, nós precisamos dele para ter ações ativas na nossa vida. No entanto, o excesso dele, ele é muito tóxico, porque o estresse, ele é um estado de alerta que o nosso corpo se coloca para que a gente consiga dar conta das situações. E esse estado de alerta, ele vem muito por conta de um hormônio que se chama cortisol, que também muitas vezes é visto aí como um hormônio vilão das coisas. Ele é muito conhecido como o hormônio do estresse, mas no caso de um estresse tóxico, significa que existe muita liberação de cortisol na nossa corrente sanguínea. E isso pode causar aí inúmeras questões, né? Picos de estresse, crises de ansiedade, porque o excesso de cortisol ele vai causar sintomas fisiológicos no nosso corpo. Então, taquicardia, tremedeira, suador, todas situações que são muito comuns, muito frequentes em pessoas que estão aí, né, no que a gente chama, né, de muito estressadas. Olha, excelente essa resposta, Natália. O estresse é necessário, porém tem que ser regulado, né? Não pode passar do ponto. Isso. Então, situações comuns do dia a dia, por exemplo, uma briga do trânsito, a gente acabou de ver aí um motoqueiro quase perde a vida por causa disso, podem ser gatilhos para uma crise de estresse. Muitas vezes, vamos dizer ali, problemas pequenos podem tomar proporções assustadoras, Natália? Com toda certeza. Eu estava assistindo, né, aguardando aí vocês e assistindo, né, e aí eu estava vendo a questão do mercado financeiro, aí depois essa questão da briga do trânsito, todas essas situações, elas são situações que potencializam na gente um estado em que a gente precisa ficar muito em alerta. Né? Então, no trabalho, a gente tem que estar muito em alerta, porque a gente, hoje em dia, a gente tem vivido muito, né, essa cultura, né, de que nós não podemos errar e que se a gente errar, nós vamos ser punidos, né, no trabalho, na sociedade como um todo, e isso causa um estado de alerta muito grande, né, de que eu não posso errar, de que eu não posso pisar na bola, porque senão eu perco o meu lugar. E essa situação ela vai se acumulando, porque, vejam, é natural que a gente se estresse durante o dia. É até necessário, porque se o nosso corpo não se estressar, ele não levanta da cama. Né? Eu preciso desse estresse. No entanto, eu preciso de repouso também para o meu corpo. E se eu vivo numa condição muito atribulada, numa sociedade, né, muito atribulada, em que eu não tenho espaço
para relaxar, para descansar o meu corpo, esse estresse ele vai se tornar tóxico. E essas situações que você trouxe são situações que, com certeza, são gatilhos para que a gente entre aí, né, numa crise de estresse. Então, para finalizar, eu peço que você deixe algumas dicas aqui, algumas orientações para as pessoas de como se prevenir desse estresse tóxico, como você definiu. Nós vivemos numa sociedade que a gente acaba não tendo muita escolha hoje em dia. No entanto, nós podemos fazer algumas coisas para melhorar ou reduzir esses níveis de cortisol no nosso corpo. Então, é fundamental a gente ter rotina, a gente se desligar do trabalho no momento que não é para trabalhar, a gente se desligar dos estudos, a gente ter uma atividade física, fazer atividade física, porque a atividade física vai nos ajudar na liberação aí das endorfinas necessárias para fazer esse equilíbrio do cortisol e dos hormônios que vão dar mais a sensação de prazer para a gente, né? Em casos mais extremos, né, eu recomendo sempre a psicoterapia, né, e tratamentos que possam aí auxiliar as pessoas a lidarem aí com a questão do estresse. E as relações elas são importantíssimas, precisamos ter, porque a gente não vive sozinho. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a Natália Aguiar, ela que é psicóloga. Natália, muito obrigado aí por essa participação, além de tudo, relaxante, desestressou o nosso público, com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço, um abraço. Grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar, né, continuo falando de saúde, uma história também impressionante. Um homem, ele recebeu alta do hospital em fevereiro deste ano e ele está internado em um hospital público, só que há mais de 200 dias ninguém foi lá buscar ele e ele continua internado. Quem vai trazer as informações completas aí dessa história é a repórter Lília Reck. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Este paciente, que não teve o nome revelado, está hoje com um quadro de saúde estável, mas acamado. Então, para ele deixar o hospital, precisa que alguém fique responsável pelos cuidados de saúde. Ao longo da internação, o homem chegou a fazer neurocirurgias porque teve um afundamento de crânio bem grave, resultado de uma agressão. Ele foi achado em uma via pública e levado para a unidade hospitalar que fica em Campo Grande, na capital aqui de Mato Grosso do Sul. Desde que foi recebido e identificado neste hospital público, a equipe de serviço social solicitou o comparecimento da família para dar este suporte ao paciente, o que não aconteceu. A gente pediu, né, a gente solicitou para a família para que pudesse estar vindo, ensinando os cuidados para que esse paciente possa ir para casa com auxílio. E, infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu sensibilizar a família. Existem diversos fatores sociais por conta dessa situação, conflitos internos, né, diante do paciente estar nessa situação. Então, já tinha esse conflito ali com a família. Caminhamos um formulário de avaliação de risco de pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse formulário vai para o Ministério Público, vai para a SAIS, vai para a CESAL, e aí eles fazem essa visita em loco, né, para ver como que está o paciente, qual perfil que esse paciente precisa ser acolhido, e aí sim ele vai ser destinado para esses locais. Só que até o momento a gente não teve nenhuma resposta, nem da SAIS, da CESAL, para onde esse paciente deve ir. E além do risco de infecção, ele pode ter um desfecho muito ruim, ficar mais dependente ainda de cuidados, né, ainda piorar e ficar mais difícil para deshospitalizar. E também temos a ocupação do leito indevida, né, com esse paciente aqui. Outros deixam de ser atendidos aqui na instituição. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Lilian. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. E a gente começa falando da seleção brasileira, que, aliás, goleou ontem a seleção do Peru e aumentou as chances de ir para a Copa, né, Caio? Fala pra gente. Aumentou em mais de 90%, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, com a vitória de ontem da seleção, além de avançar para a 4ª posição, o Brasil está 4 pontos à frente da repescagem e pode se classificar direto para a Copa do Mundo. A seleção brasileira tem 91,6% de chances de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026 e 5,7% de chances de passar na repescagem. As 6 primeiras seleções têm vagas garantidas na próxima Copa
enquanto o 7º colocado vai para a repescagem do Mundial. A equipe, comandada por Dorival Júnior, chegou aos 16 pontos em 10 jogos, depois de golear os peruanos por 4-0. E agora ocupa a 4ª posição na tabela de classificação. Apenas um ponto separava o Brasil da zona de repescagem. Vamos conferir as chances de classificação de algumas seleções. Em primeiro vem a Argentina de Lionel Messi, com quase 100% de chances de classificação direta. Em seguida vem a Colômbia com 98,6%. Em terceiro, a seleção do Uruguai com 94% de chances. E em quarto, o Brasil com 91,6%. Na sequência, temos o Equador com 74,5% de chances, o Paraguai em sexto com 60,5% de chances de classificação e a Bolívia ocupa a posição de repescagem com 46,4% de chances. Olha só que curiosa essa notícia. Um ranking, com os 50 melhores técnicos do mundo foi divulgado por uma revista inglesa esta semana e tem técnico do futebol brasileiro nessa lista, né, Caio? Sim, Kleber. O Abel Ferreira do Palmeiras e o Fernando Diniz do Cruzeiro são os representantes do futebol brasileiro. Vamos conferir. Segundo o ranking da revista 442, Abel Ferreira está em 22º lugar e Fernando Diniz no 25º lugar, entre os 50 melhores técnicos do mundo. Os comandantes de Palmeiras e Cruzeiro estão à frente de nomes como Vincent Kompany do Bayern de Munique, Paulo Fonseca do Milan e Marcelo Gallardo do River Plate. Para justificar a posição do bicampeão brasileiro e da Libertadores pelo Palmeiras, a revista destaca Abel Ferreira com o estilo de jogo imposto no Palmeiras e o futuro do técnico, seja na América do Sul ou na Europa. Já com Fernando Diniz, a revista destacou o estilo de jogo que o treinador utiliza em seus times e o recente título da Libertadores, que conquistou em 2023 com o Fluminense. O top 5 é formado por nomes muito conhecidos no futebol mundial, com Pep Guardiola do Manchester City em primeiro, Carlo Ancelotti do Real Madrid em segundo, Xabi Alonso do Bayer Leverkusen em terceiro, Mikel Arteta do Arsenal em quarto e Simone Inzaghi da Inter de Milão em quinto. O sul-americano mais bem colocado é Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina e atual campeão do mundo na 7ª colocação. Além de Diniz, temos outro brasileiro na lista. Thiago Motta, atual treinador da Juventus, aparece em 17º lugar no ranking da revista inglesa. Olha, e com todo respeito à data FIFA, felizmente o Brasileirão está de volta depois de 2 semanas, né, Caio? O Brasileirão voltou finalmente e hoje, inclusive, nós temos 2 jogos. Às 9h45, o São Paulo enfrenta o Vasco. O tricolor deve vir com força máxima para esse jogo, até porque briga por uma vaga direta na Libertadores. Já o Vasco deve entrar com time misto, porque no fim de semana tem jogo da Copa do Brasil. Essa partida de hoje acontece em Campinas devido aos últimos shows que aconteceram no Morumbi. Também às 9h45, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro lá na Arena Castelão. Com chances reais de título, o Fortaleza precisa vencer a partida até para não deixar Botafogo e o Palmeiras dispararem na liderança. Já o Atlético Mineiro, assim como o Vasco, também deve mandar para o jogo um time mais mesclado, já que no fim de semana tem decisão para os dois. E mais uma vez a gente lembra que esses 2 jogos foram adiantados porque no sábado, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam pelo jogo da Copa do Brasil. É isso, Kleber. Essas são as informações de hoje. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Grande abraço. Um abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e lembro que às 18h30 eu estou de volta com mais notícias para você. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local e até mais.